Sejam muito bem-vindos ao SaturnoCast, podcast da Saturnus Scale, Roberto Bragalha. Filipe Tiburcio. E hoje a gente vai bater um papo sobre o famoso Desenrola Brasil, o que é isso, o que ele vai fazer, o que ele promete, se ele é bom, se ele é ruim, e as nossas opiniões sobre o endividamento brasileiro no geral. E aí, Roberto? O que você acha do Desenrola Brasil? Primeiro, o que é o Desenrola Brasil? Desenrola Brasil é o programa que o governo Lula lançou agora em minha opinião, num desespero eleitoreiro. Eles lançaram um programa para solucionar as dívidas, mas não vem ao caso agora. É um programa que, em parceria com os bancos, deu uma certa polêmica, mas eles ajudam a renegociar certas dívidas, me corrija se eu estiver errado, que aconteceram nos últimos 2 anos para quem recebe até 5 salários mínimos, que dá R$ 8.000, mais ou menos, renda familiar, não estou falando de pessoa. Então, a questão é que, na verdade, já teve um Desenrola Brasil em 2024, né? Desenrola Brasil 2.0, a gente está falando, 1.0... 1.0 já foi. Vai no 2 agora. Exato. A questão é, será que eles estão incentivando... Falei merda. A questão é, será que eles estão resolvendo a dívida do pessoal? Será que eles estão empurrando a dívida lá para frente? Será que eles estão realmente ajudando o brasileiro com as dívidas dele? Ou será que eles só estão incentivando o brasileiro a se endividar mais lá na frente? Tá, vamos lá. Eu acho que é uma resolução importante no curto prazo, mas isso não vai resolver o problema da dívida do brasileiro, que a gente vê quantos por cento da população brasileira está endividada? Das famílias brasileiras? 80% da população. 80% das famílias brasileiras endividadas, famílias, então, população adulta ali, tudo considerando, são mais ou menos 80 milhões de pessoas endividadas, Até considerando mais, velhos e crianças. Sim. Mano, é muita coisa. E assim, vai resolver num curto prazo, só que para mim o problema tá onde? Falta de educação financeira, a gente sempre fala disso nos vídeos, reuniões que a gente faz com os clientes. O grande problema da gestão financeira no Brasil é que não tem educação na escola, cara. Não aprende sobre como gerenciar o dinheiro, o impacto sobre os juros, longo prazo, curto prazo vai ter na vida dele, recebe o primeiro salário, às vezes o cara compromete todo ele com o consumo. Vamos falar disso daqui a pouco, mas é uma questão social disso também. Eu acho que, na verdade, não resolve nada no curto prazo. Porque, assim, resolve o quê? Porque se a gente pensar que resolve no curto prazo, resolve a dívida do cara. Mas se o cara já não pagou essa dívida, ele não vai pagar a próxima. Entendeu? Então, se eles renegociarem a dívida agora, eu acho que não dá nem pra falar que resolve no curto prazo. Porque, no fundo, o cara não sabe nem o que está acontecendo. Então, não, mas o que o cara tem de dívida hoje, que esteja dentro do programa, ele consegue tirar. Tudo bem. Consegue abater. Então, vamos supor que do nada o cara resultava, eu não vou ter mais dívidas daqui para frente, eu só quero tirar o que eu tenho. Esse programa vai ajudar. O problema é como a gente vai convencer esse cara a não entrar em mais dívidas, não só convencer que às vezes o cara não entra em dívida porque ele é sacana. O problema da renda do cara. O cara não vai conseguir aumentar a renda, ele precisa consumir. Questão que eu queria trazer agora da parte social, talvez você discorde de mim. É aquele conceito do Keynes, a propensão marginal a consumir. Você acha que uma propensão marginal a consumir, quem tem mais propensão a consumir, o rico ou o pobre? O rico. Não. Não é. Porque o rico, ele não gasta toda a renda dele em consumo. Então, apesar que ele consuma mais, a propensão dele a consumir, que seria 100%, nunca vai ser 100% ou perto disso. Vai ser menor. Ele tem um valor que ele consegue se sustentar, consegue poupar. Às vezes ele toma um crédito e não gasta nada da renda dele. O pobre que não tem acesso a crédito, ele gasta basicamente toda a renda dele com coisas básicas, com o aluguel, com a comida dos filhos, da família. E aí, se a gente incluir nisso uma dívida passada que teve. Tudo bem, mas só aí piora. eu não tô falando. Aí você não tá falando de consumo, né? Necessariamente, você tá falando de endividamento. Tô falando de consumo agora. Propensão marginal a consumir. Porque. As pessoas de renda mais baixa tendem a consumir mais do que ganham, tendem a consumir uma proporção maior em relação ao que elas ganham. Acho que seria interessante você falar um pouco melhor como é que funciona, como é que é calculada a propensão marginal a consumir nesse caso. Uma fórmula aleatória, não vou lembrar disso agora. Tá. Eu não lembro, por isso que eu acho que... Mas a propensão marginal a consumir, ela é sempre menor que 1, porque na teoria você não consome mais do que você ganha, na prática sim, mas é menor do que 1, e aí quantos por cento da sua renda você consome? Então vamos supor,
Uma pessoa com uma renda menor tende a consumir quase totalidade da renda, então tende a ser praticamente 100%, porque ela precisa comer, precisa pagar aluguel e não sobra dinheiro. Uma pessoa com uma renda maior consome um pouco menos proporcionalmente, vai consumir mais em volume, mas vai sobrar mais dinheiro e aí acaba não entrando em dívidas. Como é que a gente chegou nisso? Não lembro, esqueci. Eu estava falando que do endividamento, da solução de curto prazo, mas o problema é de educação financeira. Tá. Aí eu falei que não resolve no curto. Para mim é errado falar que resolve. Tudo bem, resolve a pica pro cara, pro endividado no curto prazo, porque vai matar a dívida dele, só que vai se endividar depois. Isso. Ele sempre vai ter uma renda comprimida, então, comprometida. E não dá para o governo ficar ajudando ele sempre. Então, eu acho que esse problema, ele também é muito incentivado pela cultura no Brasil, né? Porque, assim, justamente para a gente não ter uma educação financeira boa no país, eu acho que o brasileiro ele é muito facilmente influenciado pelas coisas que ele vê na televisão. Por exemplo, a televisão, hoje em dia, rede social, Instagram, YouTube. Então, pô, Instagram, muita gente não sabe, mas, pô, a maioria das coisas que a galera posta ali é só coisa boa, só o lado bom. Que é mentira. Não é a vida real da pessoa, não é só andar de Ferrari, só ter uma casa. A pessoa não mostra tanto que ela trabalha, tanto que ela se fudeu pra ter isso. Só que o brasileiro olha e fala, pô, isso não só o brasileiro, né? Eu acho que muitas pessoas. Mas como no Brasil a gente não tem uma educação financeira boa, a gente tem uma economia delicada e é um país muito grande, a pessoa olha e fala, pô, se esse cara aí tem o direito, se esse cara aí tem, eles confundem ter o direito com ter a capacidade. Então, pô, o cara olha e fala, ao invés de pensar, pô, vou trabalhar, vou juntar meu dinheiro, vou investir meu dinheiro para um dia poder comprar mais coisas, não. Ele olha e fala, pô, como você falou, ele tem a maior parte da renda dele comprometida. Então ele tem um salário mínimo que mal paga o aluguel, a escola do filho dele e a alimentação. Não sobra dinheiro para gastar. Só que daí o cara vê que tem muita gente comprando um monte de coisa, se divertindo. Então quando cai o dinheiro na conta dele, a primeira coisa que ele vai fazer é gastar, entendeu? Então assim, tem gente que se endivida no final do mês para gastar um negócio que não podia comprar. E tem gente que não se organiza, recebe no começo do mês, gasta um dinheiro que não poderia gastar e depois passa aperto. Pagar aluguel, comida, estudo, um monte de coisa. Entendeu? Eu acho que esse que é o problema. Essa falta de organização. Que não é culpa da pessoa, porque se ela não aprendeu, se ninguém ensinou isso pra ela, como é que ela vai saber? Entendeu? A questão é que não é culpa dele. E aí que eu queria entrar na parte do Desenrola Brasil 2.0. Porque assim, o governo, qual que, qual que era a justificativa do governo, né? Pegar dinheiro de fundos esquecidos para colocar nessa operação. Então a gente teve um aporte inicial de 2 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Operações, o FGO, e uma meta de 8 bilhões de reais colocados pelo governo nessa proposta, justamente para ajudar o pessoal no Desenrola Brasil. Sem falar que a FGC pode colocar mais 5 bilhões para resolver. Sim. FGC é um dos bancos. Não. Quando você toma um CDB, que o Master deu lá, o FGC. Acho que a gente tinha Banco Master aí, dá um salve. Eventualmente a gente fala disso. Exatamente. Não FGC, bom, FGTS talvez? FGTS, FGTS, exato. perigo, hein? FGTS. Mas... Então eles podem colocar, então além dos 8 bilhões de meta do governo, se tiver ali muita necessidade, eles podem colocar até 5 bilhões. A minha questão aqui é, totalizando esses possíveis 13 bilhões de reais, você não acha que seria mais efetivo investir em educação financeira, por exemplo? Disponibilizar cursos? Pô, a gente vê que educação financeira, mercado financeiro, investimentos, são os assuntos mais abordados nos últimos anos. São os assuntos que mais cresceram nos últimos anos no Brasil. Porra, você acha que não dá para pegar um cara ali, um influenciador, uma empresa grande, um primo rico da vida, um cara que pô, tem a mídia, quer ajudar a galera, vende o discurso dele, o governo fazer uma parceria com esses caras, o governo incentivar a galera a estudar mais a educação financeira para saber se organizar, para diminuir o endividamento no longo prazo no resto da vida. Porque resolver um problema assim, pô, ano eleitoral, toma, vou resolver a dívida da galera vai ficar feliz e vai votar em mim.
Porra, isso aí nunca resolveu nada. A gente está cansado de ver, mano. Quantos anos que o Brasil não passou por isso? Quantos anos que chega perto da época de eleição, os caras vão lá, resolvem um problema chulo ou um problema. Asfalta as ruas todas de São Então, o Paulo. cara vai lá, faz um pequeno gesto para agradar a população, que muitas vezes é um gesto com um gasto que não se sustenta. Então, assim, porra, gasta um dinheiro que não era para gastar para ganhar a eleição e continuar na presidência, continuar no governo, enfim. Então, assim, claro que existem muitas questões políticas que envolvem isso, muitas decisões visando interesse próprio, mas é por isso que o país está desse jeito, entendeu? Eu acho que, porra, 13 bilhões de reais investir na educação financeira, lógico que não, pô. 13 bilhões a gente não resolve o problema de educação no país inteiro, mas incentivando a população, incentivando o cidadão que está endividado a estudar, para ele saber se organizar, é muito mais importante e efetivo a longo prazo do que simplesmente ajudar ele a quitar as dívidas dele na hora. Concordo na parte de temos que investir na educação financeira e liberar isso para grade curricular, essas coisas. Mas os 13 bilhões que você falou, não é um dinheiro que vai ser injetado, um dinheiro novo. É um dinheiro que, na teoria, já são dessas pessoas. O FGTS, quando você trabalha, eles descontam o seu dinheiro e você não tem acesso a esse dinheiro. Simplesmente o governo pega um dinheiro seu e você não vai ter acesso a esse dinheiro até você ser demitido ou até você comprar uma casa nova. E aí muitas pessoas não sabem como sacar. Eu, por exemplo, nunca tive oportunidade de sacar o meu FGTS. Não tem como. Até eu comprar uma casa, não vou poder ter meu dinheiro. E aí o governo está liberando o dinheiro dessa pessoa para pagar as dívidas. Eu não acho isso um problema. Certo. Porque não é um dinheiro. O que dizem, pessoal mais monetário, que isso vai ter um impacto na inflação. Pensa comigo. Porque as pessoas vão ter mais renda para consumir e isso vai gerar uma inflação maior de demanda. Não acredito que esse valor, nesse nível, impacte, considerando os choques de oferta que a gente está tendo lá fora. Então, tipo, o juros está alto e vai continuar alto, independente de desenrolar o Brasil ou não, não vai ser o caso disso impactar a situação financeira da inflação do país. Assim, não vai dar um pico de consumo, porque isso é para resolver dívida, não é para aumentar o consumo. Isso não vai liberar mais crédito para a pessoa. Viajei, voltando. É um dinheiro que o governo tira, para mim, injustamente das pessoas e vai voltar para a mão dessas pessoas. O problema é, ele vai voltar para as pessoas vão achar que elas sempre vão ter uma solução ali, vai aproximar esse dinheiro da pessoa voltar a gastar com quem não deveria. Muito do discurso do governo pelo Desenrola Brasil é para salvar as pessoas das bets. A pessoa se endivida, recebe lá o salário mínimo dela, recebe às vezes um auxílio, alguma coisa, e toma crédito para investir em bet, não deveria falar para investir, para colocar o dinheiro em bet, e aí perde o dinheiro, porque, né, às vezes não jogou sal grosso o suficiente, perdeu, e tem a dívida para pagar. E aí, ao colocar o FGTS para salvar a pessoa de pagar isso, talvez as pessoas sempre entendam que, tá, então se der um problema, eu tenho... É isso. E às vezes, como é que fica o bom pagador, que é o cara que não investiu, tinha bet, às vezes ele comprou uma geladeira, não conseguiu pagar porque o juros está alto, teve seus problemas, mas no final ele vendeu o carro e pagou. Ele pagou a tempo, pagou a dívida dele, deu certo. Resolveu. Mas como é que fica esse cara, vendo que ele podia não ter pago, que o governo ia ajudar? Então, além de não educar quem precisa ser educado, você desincentiva pessoas que fazem as coisas da forma correta. Entendeu? Essa questão. Qual que é a mensagem que o cara que faz do jeito certo ele vai pensar? Ele vai pensar, não preciso então. Se o governo está aqui para pagar minhas dívidas, então por que eu vou pagar? Por que eu vou me comprometer com isso? O governo resolva depois. Se o governo for resolver sempre. Não vai ser sempre. É só porque está em eleição. Exatamente. Por isso que eles fizeram 2.0. Eles viram que a galera gostou em 2024 e falaram, bom, vamos chamar a atenção da galera de novo no ano de eleição. É um ponto. Se o 1.0 ele não resolveu nada, então, aparentemente. As pessoas continuaram se endividando. Não resolveu, exato. Continuou, aumentou a dívida. Pô, ou assim. Então, em 2024, o endividamento estava em 77%. E agora, em 2026, subiu para 80%. Das famílias. Exato. Então, a gente vê que, na verdade, não teve muito efeito. Teve um efeito pequeno. Mas, assim, redução de 8,7% na inadimplência da população como um todo.
Ok. Mas, pô, não resolveu, Bruno. Não resolveu lá, não vai resolver agora. É o que eu acho. Posso estar enganado, pode discordar de mim. Eu não sou dono da razão. Pô, o que eu tô falando aqui é que quando a gente fala de educar, não é só disponibilizar estudo. São coisas diferentes. Assim, pô, quando você vai educar seu filho, educar seu cachorro, pô, tem um cachorro de 4 meses aí que ainda faz cocô e xixi na casa inteira, eu tô tentando educar ele, entendeu? Quando ele faz um negócio, uma cagada, eu não vou lá e incentivo ele. Eu dou um biscoitinho pra ele quando ele faz o negócio certo. Quando ele faz cocô e xixi no lugar certo, eu dou um biscoitinho pra ele. Entendeu? Não tô falando que é assim, pra você educar. Filipe Tiburcio comparou pobres com cachorros de 4 meses. Não, Esse é o corte. não. Meu Deus. O que eu tô falando é que assim, quando você vai educar seu filho, porra, você tem que chamar a atenção dele quando ele tá fazendo coisa errada. Entendeu? Você acha que... Eu não tô falando que a pessoa tem que se ferrar pra aprender. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando isso. Eu tô falando é que se a pessoa tá fazendo errado, você não vai lá para incentivar ela a continuar fazendo errado. Porque senão ela não vai entender. Não é culpa dela. Como é que ela vai saber se ela não teve acesso à educação e o governo, ao invés de ajudar no longo prazo, ao invés de educar, o governo vai lá, incentiva ela. Se endivida de novo aí que eu te ajudo depois. Exato. Não precisa se preocupar. Mas você acha que o problema do endividamento é só da educação financeira? Só a falta de educação financeira? Não. Mas eu acho que é o principal. Boa. Você acha que os juros altos têm impacto nisso? A pessoa conseguiria pagar se os juros não tivesse a Selic a 15%, se os juros do banco, no cartão rotativo, não fosse 250% ao ano? Eu acho que a pessoa conseguiria pagar. Algumas pessoas conseguiriam pagar mais do que elas conseguem hoje. Mas não necessariamente elas pagariam, porque elas não têm essa educação. Talvez elas fossem acumular mais dívidas. Então o juros está barato, então eu vou sair Exato. tomando. Então, pô, o juros está barato, ele ia se endividar, talvez ele ia consumir a mesma quantidade que ele consome com juros altos, talvez ele fosse conseguir consumir mais, porque daí ele ia conseguir consumir mais se endividando. Uma coisa que a gente não falou, que é a parte dos impostos. Eu quero sempre falar do governo atual, eu vou falar de imposto, porque aumentou o imposto pra caramba. E assim, o imposto é para os empresários, disse a Janja, disse o Haddad. Beleza, mesmo que a alíquota incida nos empresários, o empresário não é burro de tirar do bolso dele e pagar, ele vai refletir a coisa no preço. Vai refletir, às vezes, demitindo uma mão de obra que ele, em vez de gastar o dinheiro contratando alguém, ele vai gastar pagando imposto. Ele vai diminuir, talvez, a proporção desculpa, mas dos eu lucros. acho que esse discurso deles, claro que não é, eles não são burros, como a gente pensa que eles são. Eles não são burros assim. Não. O cara sabe que aumentando imposto vai acontecer o que você falou. Ou aumentando, por exemplo, aumentando demais o salário mínimo, vai acontecer o que você falou. Os caras não vão. Quando você abre uma empresa, você está adquirindo muitos riscos. Você está, pô, se você contrata um funcionário que não vai trabalhar direito porque ele não quer, sua produção pode diminuir. Você pode não ter dinheiro para pagar o salário do cara, você pode não sobrar dinheiro para você pegar para sua conta e gastar com a sua família, como seu funcionário fez, entendeu? Tem um monte de risco. O risco está todo na mão do empresário. O cara que entrou ali para trabalhar, o trabalhador empregado do cara, ele vai receber o salário que foi combinado. Agora, por exemplo, o cara tem ali um lucro líquido X, anual, mensal. Um lucro líquido X. Aí o governo vai lá e soca imposto no cara. Aumenta um monte de imposto. É o que você falou. O cara não vai querer reduzir. O que não vai aceitar, beleza, o governo, aqui Lula, toma meu dinheiro, fica à vontade, desculpa por produzir, pode levar o dinheiro. Não. Exato. Da mesma forma como o empregado não quer que diminua o salário dele, o empresário, que tem muito mais problema para resolver na empresa do que o cara que ele contratou, ele não quer diminuir o lucro dele. Exato, ele já tinha gastos que ele comprometia então, da família. E o governo sabe disso. Você acha que a Janja Haddad não sabe disso aí? Acho que sabe, que vai aumentar imposto e o empresário vai fazer o que der para manter o lucro dele. E muitas vezes isso envolve ou diminuição de salários ou demissão de funcionários. Isso é fato. Então, assim, não querendo entrar em questões políticas, mas já entrando. A gente vai entrar pra caramba. Então, o cara sabe que vai ter maior número de desempregados. Entendeu? Ele sabe disso. Óbvio. Um ponto número 2 também. Uma pessoa que tem dinheiro, ela consegue pagar um advogado que vai fazer uma maracutaia e mandar o lucro dela pro exterior.
e aí ela não vai ter o lucro aqui, aí não vai ser tributado aqui. Mas vai faltar dinheiro para o governo. Próxima solução do governo, vamos taxar a classe média, já que os ricos a gente não consegue taxar, porque o rico foge, vai ser a taxação de importação de blusinha da Shein, essas coisas assim, a taxação das Que foi um negócio que blusinhas. disparou na pandemia pra cá, né? Então, vai começar a taxar o consumo mais, aí o discurso, a gente não pode taxar o consumo, mas eles continuam taxando o consumo. Exato. E, pô, vai continuar, e é muito errado, porque como a gente falou agora, quem consome, quem gasta mais o dinheiro consumindo é a população de baixa renda. O discurso é, os ricos consomem coisas caras, eles vão taxar isso. Mas na prática, eles estão taxando o consumo. E quem consome mais, proporcionalmente em relação à renda, é uma pessoa que não tem uma renda maior. E aí, o rico vai continuar sem pagar imposto. E não que o rico deva pagar imposto ou não, não é isso que eu estou falando. É que, na prática, o governo anunciando imposto sobre os ricos não vão pagar e aí vai sobrar para a classe média, que vai sobrar para os mais pobres também. Exato. Não tem como fugir. Porque é um cálculo de imposto que não fecha, né? Porque assim, a gente vê que no Brasil tem muita gente que só nega imposto, por exemplo. Não é só rico, classe média também, todo mundo. Tem um monte de gente que só nega imposto. E aí os caras vão lá e querem dar um jeito de diminuir a sonegação ou diminuir o desvio de dinheiro. Então agora, pô, ficar de olho em Pix, ficar de olho em tudo para saber exatamente onde que está indo o dinheiro que está entrando, para onde que está indo a renda da galera, quem que está escondendo dinheiro, quem está escondendo dinheiro. E aí os caras vão lá, aumentam um monte de imposto, a galera não quer pagar, vai aumentar o número de pessoas que não vai querer declarar isso. Então, assim, eles não estão tendo uma proposta, uma solução de longo prazo clara. Para falar assim, pô, a economia está desse jeito, a gente vai incentivar esse lado aqui tirando um pouco de imposto, mas a gente vai pesar em outro lado por conta disso, disso e daquilo, que a gente acha que desse jeito vai ajudar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Pode ser que atrapalhe um pouco esse setor X, mas esse setor Y aqui vai ter um superávit, entendeu? Tipo, não tem isso. É muito lobby por setor, e aí o governo joga subsídio para algumas empresas. Não, mas esse é o problema. O problema é que falta uma visão e aí não resolve a economia como um todo. Falta organização, entendeu? Os caras veem o seguinte: a dívida pública, o gasto público está desse jeito aqui. Ao invés do cara reduzir o gasto público, que seria o que eu indico, né? O cara simplesmente mantém ou aumenta, e para pagar essa conta ele aumenta em toda a população, onde dá para aumentar, entendeu? Porque assim, aumentar imposto de importação seria, pô, vamos proteger a indústria nacional, por exemplo. Mas aí o cara tem que ter um argumento em cima disso. Não, o cara fala, não, vão aumentar imposto porque a gente precisa cobrir a dívida pública. Não, você precisa diminuir o gasto do governo. Você não precisa aumentar a receita para gastar mais. Exato. Eles começam a gastar para depois ver de onde vai tirar mais imposto. Você vê que o país tem uma população que age da mesma forma que o governo, basicamente. É o que a gente está falando de endividamento. Que aí, porra, o cara vai lá, tá todo endividado. Aí o cara, ao invés de parar, calcular o que ele deve, o que ele pode gastar, o que ele não pode gastar, ele só vai gastar mais. Porque ele quer. Porque ele viu alguém na internet gastando do jeito que ele queria gastar, ele falou, não, eu vou lá gastar. O problema é, o cara gasta com bet, o governo vai lá e gasta com coisas inúteis também, não é gasto em investimento, em produção, em ciência, em pesquisa, são gastos muito, sei lá, sem falar o gasto por aumentar o próprio salário, sei lá quantas vezes a cada 2 anos de todos os setores do governo já ganha muito, e aí alguém fala de cortar algum auxílio extra, os penduricados, aí todo mundo, não pode cortar, isso não pode. Sacanagem. Não, esse é um negócio, porra, a gente vê que tem alguns funcionários públicos que têm, cara, além do salário, tem benefícios, incontáveis benefícios, entendeu? Não vamos criar briga com o pessoal do funcionarismo público, deixa eu só pegar um ponto interessante. Que não é esse o foco, mas esse assunto acaba levando para diversos... O gasto do governo, grande parte dele, é com os juros da dívida. Sim. E aí, por que os juros da dívida está tão alto? Porque o Banco Central botou os juros altos. E aí a gente vai pensar, então, tá bom, beleza, sendo isso. Mas por que os juros do Banco Central tá alto? Pega a ata do Banco Central lá, ele vai falar o comportamento fiscal do governo de gastar mais do que arrecada, o comportamento fiscal do governo de sair gastando sem olhar para o futuro,
incerteza quanto às contas do governo fecharem em azul, fazem a necessidade do Brasil manter os juros altos, porque vai chegar o investidor externo, vai olhar, poxa, esse país não está pagando as contas, como é que se eu botar o dinheiro aqui ele vai me pagar de volta? Então ele exige uma remuneração maior ao capital dele. Logo, os juros do Brasil precisa ser mais alto em relação aos juros do resto do mundo. Sim. Isso faz com que feche o ciclo de, tá bom, se o juros do Brasil precisa ser mais alto porque o governo está gastando mais, vai ter que aumentar os juros, e aí o governo vai ter que gastar mais ainda, porque os juros aumentou. Comportamento que eu entendo, se eu tivesse lá no Ministério da Fazenda, seria, tá bom, não vamos aumentar mais o gasto, porque isso vai fazer com que aumente mais os juros ou mantenha os juros altos. Vamos tentar adotar um comportamento fiscal mais adequado, mais austero, de austeridade fiscal, e aí vai fazer com que os juros, a política monetária possa ser mais branda também, permitindo com que a demanda do país cresça. E a gente vai ter um crescimento de fato da economia. Pega a fórmula da economia, que é o PIB. C mais I mais G mais gasto do governo. O peso do consumo das famílias não está tão grande assim na fórmula do PIB quanto deveria. Eu acho que a gente pode, tá bom, já que a economia vai crescer de um jeito, a gente cresce, faz ela crescer de um jeito que a população possa crescer também. Não adianta em nada a economia crescer 3, 2%, 3% e a inflação ser 5%. Não teve crescimento para as pessoas. Sim. Ah, minha renda aumentou 2%. Mas você perdeu 5% de poder de compra. E aí? Pode crer, mano. Viajei? Não. Tá, nesse caso, Desenrola Brasil ajudou o pobre ou ajudou o governo a mostrar números bonitos? Ajudou o pobre, a gente vai ter que resolver isso daqui a 2 anos se eles vão fazer o Desenrola 3.0. Então, E a gente vai daqui ver 5 anos, se o brasileiro continuar gastando esse o dinheiro do jeito Desenrola que tava, 7.0 aí. vai ter o Desenrola 3.0? Vamos ver quem vai ganhar a eleição agora, se bem que eu não sei se o próximo eleitor também, esse próximo candidato eleito também não vai querer fazer um discurso mais demagogo de vamos resolver no curto prazo. É difícil a gente ver alguma possibilidade de projeto de longo prazo sem ser eleição, 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 eleição. Exato. Bom, para encerrar aqui, quero falar que assim, essas opiniões que eu estou dando são as minhas opiniões, as opiniões do Roberto. Você não precisa concordar com o que a gente está falando, você pode ser completamente contra o que a gente está falando também, não tem problema Por nenhum. favor, seja e fale com a gente. Não precisa nem ser respeitoso, pode esculachar. Eu quero que você fale com a gente, se quiser vir aqui conversar com a gente está disposto, estamos à disposição. Exato. Vamos conversar, vamos ter um ambiente aberto aqui, sem filtro, sem nada, sem parar falar bonito que nem LinkedIn. Vamos discordar, quero confusão aqui. Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, desse assunto. O que vocês querem ouvir também mais no canal. E se vocês tiverem alguma dúvida também pode mandar pra gente que a gente vai responder. E fazer o nosso peixe aqui, Saturnus Scale, você é empresário. Tá apertado as contas, quer investir na sua empresa, tem uma startup, você tá com uma ideia de empresa, quer abrir um braço sem sacrificar o caixa, vem falar com a gente ajuda a acelerar startups. Você é investidor, tá a fim de parar de investir só em renda fixa, parar de investir só em CDB do Banco Master, jogar na Invest do Tigrinho. A gente trabalha com startups, vem conhecer esse mundo. Foi um prazer. Até a próxima.